Olá! No vídeo anterior, nós vimos como gerar uma tabela de frequência ou porcentagens para um conjunto de dados a partir do R-Comanda. Neste vídeo, vamos gerar tabelas de frequência ou porcentagens para combinações das categorias de duas ou mais variáveis. Vamos continuar com o conjunto de dados stroke, onde vamos trabalhar com essas variáveis dead, dgn, diab e minf. Diagnóstico, histórico de diabetes, histórico de infarto do miocárdio e se a pessoa morreu ou não durante o período de observação do estudo. Estamos de volta no R-Comanda, na posição onde paramos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós geramos a tabela de frequência para a variável dead. Agora vamos gerar uma tabela de frequência conjunta de duas variáveis, diagnóstico e dead. Esse tipo de tabela é também chamada de tabela de dupla entrada, por envolver duas variáveis. Para gerar uma tabela de dupla entrada, vamos em Estatísticas, Tabelas de contingência, Tabela de dupla entrada. Vamos selecionar a variável cujas categorias irão aparecer nas linhas. Neste caso, vamos selecionar a variável dgn e a variável cujas categorias irão aparecer nas colunas, dead. Em estatísticas, vamos marcar a opção percentual nas linhas e vamos desmarcar essa opção de realizar o teste de independência do Q quadrado. Nós vamos analisar estatisticamente esses dados mais adiante no curso. Então vamos clicar em OK. Esses comandos foram executados e os resultados estão mostrados abaixo. Desta vez a tabela foi gerada pela função xtabs. Essa função utiliza uma fórmula para especificar as variáveis que comporão a tabela. Nesta fórmula, as variáveis são especificadas após o sinal til e são separadas pelo sinal mais, sendo que as categorias da primeira variável irão aparecer nas linhas e as categorias da segunda variável irão aparecer nas colunas. O argumento data especifica o conjunto de dados que contém as variáveis especificadas na fórmula. A função rowPercent gera os percentuais de cada célula em relação ao total da linha correspondente. A tabela de frequência conjunta mostra, por exemplo, que 54 pacientes com hemorragia intracraniana morreram e 25 com o mesmo diagnóstico não morreram. Essa contagem de 54 casos de hemorragia intracraniana que morreram é obtida somando-se neste conjunto de dados o número de observações que contém o valor ICH para diagnóstico e que morreram. Então, há 54 linhas nesse conjunto de dados que contém simultaneamente os valores ICH para DGN e True para Dead. De forma análoga, se obtém as demais frequências dessa tabela conjunta. A tabela de baixo mostra os percentuais em cada linha, ou seja, do total de 79 casos com hemorragia intracraniana, 54 morreram, ou 68,4%, e 31,6% não morreram, ou 25 casos em 79. Os demais percentuais são obtidos de maneira análoga. Nós também poderíamos obter os percentuais nas colunas. Para isso, voltamos na opção Tabelas de contingência, Tabela de dupla entrada. As variáveis já estão selecionadas. Vamos em Estatísticas e marcamos a opção Percentual nas colunas. Clicamos em OK. E agora a mesma tabela de frequência é gerada e os percentuais são mostrados para as colunas e não para as linhas. Então, neste exemplo, das 485 pessoas que morreram,
11,1% ou 54% possuíam diagnóstico de hemorragia intracraniana. Os percentuais nas colunas são gerados pela função call%. Também poderíamos obter os percentuais de cada célula em relação ao total. Para isso, vamos em estatísticas, tabelas de contingência, tabela de dupla entrada. E em estatísticas, selecionamos percentagens do total. Clicamos em OK. Então agora, os 54 casos de hemorragia intracraniana que morreram correspondem a 6,5% do total de casos. Os demais percentuais são obtidos de maneira análoga. Para gerar tabelas de contingência para a combinação de categorias de 3 ou mais variáveis categóricas, vamos em Estatísticas, Tabelas de contingência, Tabela multi-entrada. Esse tipo de tabela é também chamada de tabela de múltiplas entradas, por, obviamente, envolver mais de duas variáveis. Nessa tela, selecionamos uma variável cujas categorias irão aparecer nas linhas da tabela, uma variável cujas categorias irão aparecer nas colunas da tabela, e uma ou mais variáveis, chamadas de variáveis de controle no R-Commander, para as quais desejamos a distribuição conjunta de frequências. Vamos selecionar a variável DGN para as linhas, DED para as colunas e MINF, histórico de infarto do miocárdio, para a terceira variável. Vamos também selecionar a opção percentual nas linhas e ao clicarmos em OK, vemos os comandos que foram executados e os resultados abaixo. Observamos agora que temos 3 variáveis na fórmula do comando xtabs e estão exibidas diversas tabelas. Uma tabela de frequências relacionando a variável diagnóstico com a variável DED para aqueles pacientes que não têm histórico de infarto do miocárdio. E uma outra tabela relacionando diagnóstico com a variável DED para aqueles pacientes com histórico do infarto do miocárdio. E as correspondentes tabelas com os percentuais nas linhas. Então, para os pacientes sem histórico de infarto do miocárdio, 64,8% com diagnóstico de hemorragia intracraniana morreram e 35,2% não morreram. Já para os pacientes com histórico de infarto do miocárdio, todos que possuíam o diagnóstico de hemorragia intracraniana morreram, um total de 100%. Na expressão xtabs, a primeira variável da fórmula indica as linhas, a segunda as colunas e a terceira é a variável de controle. Uma tabela será construída para cada valor da variável de controle. Podemos também obter os percentuais de cada célula em relação ao total da coluna correspondente. Vamos utilizar agora mais de uma variável de controle. Então vamos em Estatísticas, Tabelas de contingência, Tabela de multi-entrada e vamos manter as variáveis selecionadas, acrescentando a variável Histórico de diabetes. Para acrescentar mais de uma variável, mantenho a tecla Ctrl pressionada e clico nas variáveis desejadas. Vamos marcar dessa vez a opção percentual nas colunas. Ao clicar em OK, os comandos são executados, agora com 4 variáveis, e serão geradas então 4 tabelas com as contagens de frequência e 4 com os percentuais. Uma tabela para cada combinação das categorias das variáveis histórico de diabetes e infarto do miocárdio. Uma tabela relacionando diagnóstico e DED para pacientes sem histórico de diabetes ou infarto do miocárdio. Outra tabela relacionando diagnóstico com mortalidade
para pacientes com histórico de diabetes e sem histórico de infarto do miocárdio, e assim por diante. E ao final são mostradas as respectivas tabelas com os percentuais nas colunas. A função xtabs, assim como a função table, irá apresentar para mais de duas variáveis tantas tabelas quantas forem as combinações possíveis das categorias das variáveis de controle, que são as variáveis após a segunda na lista de variáveis da função. Existe uma outra forma de apresentar os resultados da distribuição de frequências conjuntas por meio da função ftable, que é considerada mais fácil de visualizar por muitas pessoas. Este comando vai gerar a distribuição de frequências conjuntas das variáveis dgn, dead e minf com as categorias de dgn nas linhas. As variáveis após o til serão mostradas nas linhas e aquelas antes do til serão mostradas nas colunas. Vamos clicar em OK. Então, neste exemplo, uma tabela relacionando o diagnóstico com a mortalidade será mostrada para a categoria não de histórico do infarto do miocárdio, ao lado de outra tabela relacionando o diagnóstico com a mortalidade para a categoria sim do histórico do infarto do miocárdio. Se colocarmos a variável dead antes de minf na fórmula da função ftable e clicarmos em submeter, uma tabela será gerada relacionando o diagnóstico com o histórico de infarto do miocárdio para a categoria não de mortalidade, ao lado de uma outra tabela relacionando o diagnóstico com o histórico de infarto do miocárdio para o valor true de mortalidade. Para obter as proporções de cada célula em relação ao total da linha correspondente, podemos utilizar a função prop.table da seguinte forma, especificando como primeiro argumento o objeto correspondente à tabela gerada pela função ftable e como segundo argumento o valor 1, que indica a primeira dimensão da tabela ou as linhas. Então vamos clicar em submeter e aqui então nós temos as proporções em relação a cada linha da tabela. A soma de todas essas proporções para cada linha vai dar 1 ou 100%. Se eu multiplicar essa expressão por 100 e clicar em submeter, vou obter os mesmos valores da tabela anterior expressos agora em porcentagem. Para obter as proporções de cada célula em relação ao total da coluna correspondente, vamos utilizar a mesma função prop.table, mudando o segundo argumento para 2. Vamos clicar em submeter. Agora nós obtemos os percentuais de cada célula em relação ao total de cada coluna. Vou colocar agora mais uma variável nessa lista, histórico de diabetes. Vou clicar em submeter e serão montadas tabelas lado a lado relacionando o diagnóstico com o histórico do infarto do miocárdio para cada combinação das categorias das variáveis histórico de diabetes e mortalidade. Neste caso, as porcentagens estão expressas em relação ao total de cada coluna, conforme especificado aqui no comando. Se passarmos a variável histórico de diabetes para depois da variável diagnóstico após o sinal de til, como mostrado aqui, e clicarmos em submeter, as categorias das variáveis após o til serão mostradas nas linhas, como mostrado abaixo. Então, observe a flexibilidade nos arranjos das tabelas de acordo com a posição das variáveis antes e depois do sinal de til e a posição relativa das variáveis umas em relação às outras. Este vídeo encerra o tema sobre tabulação de dados. Até a próxima.